Fala aí, torcedor palmeirense, vou chegando com mais um vídeo com informações lá do nosso Palmeiras, esse mercado da bola do Palmeiras que não para. Tem informação sobre Flaco Lopes e Almada, informação sobre Nino e Fabinho. O Facicane traz todos os detalhes para nós e agora, sem enrolação, bora pro vídeo, galera. Pra quem tá dizendo, o Atlético de Madrid já contratou o Flaco Lopes, o Julián Álvares e o Flaco jogam na mesma posição. Porque o Julián Álvares não é aquele 9 que fica lá parado. O Julián Álvares é um 9. Ele é um 9 que circula por todas as partes do campo. Então, não tem essa ainda de que já fechou, já tá garantido. Não tem nada disso. Existe, por isso que eu falei, existe um desejo do staff do Flaco Lopes de depois da Copa vendê-lo. O Palmeiras sinalizou positivamente, falou, não, beleza, então traz a proposta que a gente quer ouvir, que a gente entende que vale, e aí se der tudo certo, o negócio sai do papel. E a possibilidade é aquilo que eu falei. Vai ser então uma troca, Flaco por Almada? A informação foi dada pelo Veloso, que o Palmeiras negocia com a Almada e o Atlético de Madrid negocia com o Flaco Lopes. E é a informação dele, Veloso. Vicky e Tortorelli. Sim. Que temos de conhecimento nessa história, dessa possibilidade? O Borim falou que não acredita muito que o Palmeiras vai querer vender o Flaco. Mas a informação por fora é que o encaminhamento dos staffs com o do Palmeiras, ele é um encaminhamento que, é meio que combinado, porque fica inviável conseguir segurar um jogador que vai fazer uma Copa do Mundo com a seleção da Argentina. Com certeza, o Flaco Lopes vai fazer uma Copa do Mundo com a Argentina, vem alta no Palmeiras, tudo bem que o Almada não vem jogando muita bola na equipe do Atlético de Madrid, não vem sendo aproveitado pelo Simeone, mas eu acho que o Almada pode sobrar aqui no futebol brasileiro. Já demonstrou isso no Botafogo e eu acho que ele cairia com uma luva com a camisa do Palmeiras. Eu acho que seria uma troca espetacular. Eu aprovaria a troca. E você, torcedor? É aí que acontece, é muito mais fácil ele se adaptar ao ataque pelas características do Flaco Lopes. Para mim, o Almada é mais jogador tecnicamente que o Flaco Lopes. Porém, com certeza, né? É muito mais fácil pelo estilo de jogo do Flaco Lopes ele se adaptar ao Atlético de Madrid. Contratou recentemente agora o nigeriano Lukman, que faz um outro papel, é uma outra parada. É muito mais fácil ele se adaptar do que o Almada conseguir a titularidade. Por quê? Por causa da concorrência. O Atlético de Madrid contratou alguns jogadores para essa posição. Depois de muito tempo, meio acéfalo no meio de campo, contratou jogadores meias. E tem ali, para você ter uma ideia do time de hoje, do time titular hoje, se tivesse que colocar um cara ali que estava na reserva, mas colocasse como titular, não seria o Almada, seria o Alex Baena, que está muito bem no time. Então, o Almada, para buscar esse espaço, eu acho que no Palmeiras ele já chegaria com uma titularidade. O grande problema é o que ele pensa em plano de carreira, que eu não sei se está incluído e parece que não voltar para a América do Sul. Mas eu acho que para o Atlético de Madrid, o perfil do Flaco Lopes se encaixa mais. E para o Palmeiras? Exatamente o contrário. O Palmeiras trouxe jogadores que podem suprir essa posição. O Palmeiras tem o Paulinho voltando, o Palmeiras tem o Arias, que pode sim jogar com o Alan, né? E não sentir tanta falta assim do Flaco Lopes. Timaço do Palmeiras, hein? Com a volta do Paulinho, o Palmeiras vai se tornar cada vez mais forte. Já pensou em Almada, Paulinho, aí o John Arias, que chegou há pouco tempo, Andrés Pereira e mais o Tigrinho? Palmeiras acho que não sentiria mesmo. Eu concordo com o Tortorelli, acho que o Palmeiras não ia sentir falta do Flaco Lopes. E aí teria um jogador que ele não tem essas características. Então o Almada se encaixaria muito no esquema do Palmeiras e o Flaco Lopes se encaixaria muito no esquema do Simeone e do Atlético de Madrid. Precisa ver os valores disso daí, né? E aí? Eu acho que essa questão que o Torto destacou é muito importante, né? É a vontade do Almada. Olhando no sentido técnico, eu trocaria sim, tá? Porque eu acho que, eu falo, gente, eu destaco muito a importância do Flaco Lopes, mas não o torna um jogador insubstituível e, assim, não é um fim do mundo uma saída dele. A gente sabe que em breve vai ter mais um jogador na briga pela titularidade, que é o Paulinho, que pode jogar ao lado do Vitor.
pode mesclar como um segundo atacante, como um jogador às vezes um pouco mais centralizado. E o Palmeiras tem uma ausência de um articulador pelo meio. Tem hoje o Andréas, mas sabemos que além do Andréas, que muitas vezes precisa ficar recuado porque ele de origem é um volante, embora ele tenha muitas características técnicas como meia, mas de origem ele sempre foi caracterizado como um volante. Então o Palmeiras hoje não tem um jogador articulador. A gente sempre destaca aqui, por exemplo, desde a saída do Scarpa, que potencializou muito o Rafael Veiga em sua época, o Palmeiras não teve esse jogador com uma característica de meia mesmo. Hoje o Andréas é muito importante, mas você pode montar um meio de campo até com o Andréas junto com o Almada. O Andréas jogou com a Arrascaeta, então... Nossa, o Andréas e o Almada seria espetacular. Eu acho que seria um meio de campo... Nossa, não sei se não seria o melhor meio de campo do Brasil, hein? Porque o Almada joga muita bola, tecnicamente ele é muito mais bola do que o Flaco Lopes. Então, pra mim, o Palmeiras, se fizer esse negócio, isso será um negócio fantástico do Palmeiras. Aí tem que aplaudir muito a diretoria do Palmeiras, porque será uma tacada de mestre, galera. Então imagina, pode montar um desenho semelhante. Então eu acho sim que seria uma troca muito importante, muito interessante. Agora, aquela ressalva, dizem que quando o Palmeiras foi pra cima do Almada agora, não teve a vontade do jogador de voltar pro futebol sul-americano. Não sei, mas aí isso também conta bastante. Você sabe que eu tenho dificuldade de imaginar o Almada no esquema do Abel? Lembrando dos outros jogadores e do estilo de jogo do Abel e do estilo de jogadores do elenco, por isso que eu falo, o Flaco jogaria facilmente com o Simeone. Eu não sei o Almada como que ele se encaixaria aí no esquema do Abel. Eu acho que, pra mim, o Almada, ele jogaria com o pé nas costas nesse time do Palmeiras. Tecnicamente, sim. Taticamente também. Porque se a gente desenhar a função que ele fazia no Botafogo, o Almada jogava livre pelo lado esquerdo do campo e caindo por dentro, trocando com o Savarino. O Almada, ele ajudava no primeiro combate a recuperar a bola e era, às vezes, um cara, aquele elo, com o Marlon Freitas, né? Pra fazer o repasse de bastão, que no caso é a bola no meio campo, pra dar continuidade. É verdade, jogou com o Marlon Freitas, bem lembrado. Jogou com o Marlon Freitas. Então ele já tem uma memória afetiva. E outra coisa, o próprio Andréas Pereira pode ser um outro cara a se somar junto com ele. E com a hipotética volta do Paulinho, pensando que o Paulinho pode ter uma condição de titularidade de segundo semestre, o Paulinho é aquele cara que vai flutuar da esquerda. Essa história do Paulinho chega até sono quando algum jornalista fala sobre o Paulinho. Quando qualquer pessoa fala sobre o nome do Paulinho do Palmeiras, o torcedor do Palmeiras já fica uma pulga atrás da orelha, porque o Paulinho, galera, esperamos que o cara volte. O cara diz que não tá sentindo dor alguma, está com muita vontade de voltar. Vamos aguardar, hein? Podia ser que o Paulinho entrasse nesse jogo já contra a equipe do Vasco da Gama, hein? Esquerda por dentro e pode trocar com o Almada. Então, são dois caras que vão conversar bastante ao longo do jogo. O Vitor Roque, naturalmente, vai ficar na posição dele de centroavante. E aqui na ponta direita, o Arias. Eu acho que o Palmeiras e o Abel têm mais dificuldade de encontrar um meio-campo ideal. Digamos assim, naquela forma do camisa 5. Com o Flaco Lopes, ele fica mais engessado porque o Flaco não é um ponta. Ele é menos hábil taticamente para isso. Ele é um cara mais centralizado, mais ponta de lança e não ponta esquerda, do que com o Almada, do que com o Paulinho. Entendeu? Inclusive até, por exemplo, numa possibilidade, o Palmeiras repetir aquela escalação, aquele modelo de jogo que deu tão certo. Vamos supor então, já o Borim vai falar sobre o Nino e o Fabinho. O Fabinho de primeiro volante com o Marlon Freitas e o Andréas Pereira. Aí você tem o Almada no 4-4-2, Arias e Vitor Roque, ou Paulinho e Vitor Roque, ou Paulinho e John Arias, ou sei lá. Aí você saca um dos meias para colocar um pau. Sabe? Olha quantas possibilidades você abre de reconstrução do Palmeiras. E a parte do Nino. Bom, vamos lá. Vamos lá então, vamos ver esse negócio do Nino aí, que
O Nino que pode chegar após a Copa do Mundo. Vamos lá, galera. Vamos ver o que o Fascicano vai falar aí. Na mesma entrevista ontem ele falou que o Palmeiras já fez a proposta ao Zenit e que esse movimento que o Fluminense fez para contratar o Mijan do Nacional e também o Castillo do Lanús, que essa grana o Fluminense trocou por 2 reforços em vez de dar uma bagaçada ali para tentar repatriar o Nino, que teve todo esse acerto. Ele falou que o Nino já deu ok, né? Já deu ok e tudo mais. Então, Vic, questão de dias aí, né, de aguardar as próximas semanas, para pelo menos o zagueiro chegar. Tem o volante na mira. Para mim, o Fabinho muda meio campo. Completamente. É um jogador campeão de Champions, protagonista, titular de um dos melhores times que eu vi jogar recentemente no futebol. Joga foi muito. O Liverpool do Klopp. Enfim, vem com essa bagagem, com leitura tática, técnica, um cara que chega para dominar qualquer ação, e seria impossível o Fabinho chegar para não ser titular. É impossível. Com certeza, pela bagagem, pela experiência, pela categoria e qualidade que o Fabinho tem com a bola no pé, com certeza, se ele chegar, ele não vai escalar montanhas, como o nosso treinador sempre é acostumado a falar. Eu acho que o Fabinho chega já pronto para ser titular dessa equipe do Palmeiras, que vai se tornar mais competitiva do que já está e mais forte. Porque o Palmeiras fazia tempo que o Palmeiras não montava assim, um grande elenco, assim, com grandes estrelas, hein? Porque o Palmeiras está se estrelando cada vez mais. Vejam bem, chegou o John Arias, tem o Paulinho, que a gente está na expectativa que vai jogar. Tem o Tigrinho, o Andréas Pereira, o Felipe Anderson, não sei o que aconteceu, que não deu certo no Palmeiras. Mas o Palmeiras está estrelado, esperamos que esse time do Palmeiras, com essas estrelas aí, o Palmeiras demonstre bom futebol dentro de campo, hein? Porque elenco bom tem. Eu acho que até pela questão física, quem pode acabar dando uma rodada nesse Palmeiras, futuramente, é o próprio Paulinho. Paulinho não vai voltar a ser titular nessa temporada. Eu acho pouquíssimo provável, tá? Eu acho que essa Paulinho... temporada que você diz, a temporada mesmo, até dezembro. Até dezembro. Eu acho pouco provável que ele seja titular. E se ele voltar a jogar, por quê? Se 2 desses caras... o Nino vai chegar, então deve tomar a posição do Murilo e o Gustavo Gomes faz a zaga com ele. Caso tenha o Fabinho à disposição, Nino titular ali e tal, Fabinho, Andrés e Marlon Freitas. Vão sobrar 3 vagas. Por hora, no cenário perfeito, ideal, o Flaco, o Vitor Roque e o John Arias. Sem contar as saídas. Se sai o Flaco e vem o Almada, eu acho que o Palmeiras pode fazer de novo o chamado 4-4-2, fecha com aquele losango, ou como o Guardiola tem jogado com 2 blocos de 4, né? Se o Abel gosta muito do Guardiola, ele pode olhar para um sistema que eu acho amplamente funcional, né? Ele trazer o Marlon ao lado do hipotético Fabinho, como ele jogava no Botafogo, e ele tem o Almada junto do Andréas Pereira. Faz um quarteto de meio campo fortíssimo, bloca as ações e ainda tem o John Arias e Vitor Roque para jogarem soltos. Pelo amor de Deus, hein? Um absurdo esse time do Palmeiras, hein? Se vier mesmo o Fabinho. Vai ser um absurdo esse quarteto do Palmeiras aí. Não vai ter pra Cheirinho, não vai ter pra ninguém. Pelo menos na teoria é um time espetacular. O problema é tem que ver na prática, hein? Porque vai ser, olha, um timaço do Palmeiras. Soltos, não precisa ter um 9 referência. Até porque o Vitor Roque não é um 9 fica lá parado. O Roque é um inferno pro adversário. Ele joga em todas as partes do campo. As fontes que eu conversei lá, e o legal de você estar em loco dentro do campo é que a gente acessa algumas pessoas diferentes, né? Claro. Então eu conversei com algumas pessoas diferentes sobre 2 questões. Patrocínio, né? De camisa e pro lugar da Victor, né? E contratações. E as 2 informações que eu vi é que, assim, o patrocínio é uma coisa para acontecer logo, antes da Copa do Mundo, com certeza, mas eu falei antes da Copa do Mundo e a pessoa falou comigo que foi assim, bem antes, sabe assim? Não quis cravar uma data, mas estão esperando para bem antes da Copa do Mundo. Sim. E contratações janela do meio do ano mesmo. Citei os 2 nomes, que é o que a gente acredita, que eu tenho informação também faz tempo, que é Fabinho e Nino.
E aí, pelo que eu conheço da fonte, eu acho que o caminho é esse mesmo, mas Fabinho e Nino, que seriam os nomes que estão no alvo do Palmeiras. É o que a gente está esperando, né? É isso, eu confirmo. Eu não sou ninguém para confirmar, mas eu também ando no mesmo caminho, tá? Do Fabinho e do Nino. Que puta que eu pariu, com todo respeito, né? Fabinho, Andrés e Marlon. Desculpa, manda ver. Não, baita meio campo, né? Fabinho, Andrés e Marlon, baita meio campo. Eu tô ficando empolgado, hein, Diego? Tô ficando empolgado. Certo? Além disso, não ficar, né? Até eu fiquei empolgado, tenho certeza que você, torcedor palmeirense, como o Massini ali e o Facicani, ficaram muito empolgados com essa possível chegada aí do Fabinho, porque o Nino, como muitos já falaram, o Nino já está praticamente fechado com o Palmeiras, é só terminar aí o Mundial de Clubes que ele vem para ser reforço do Palmeiras, novo zagueiro do Verdão. Para mim o Nino tem que ser titular do Palmeiras, o Murilo tem que ir para o banco de reservas, a dupla seria Nino e Gustavo Gomes, na minha modesta opinião. E agora, mudando de assunto, galera, o Palmeiras que entra em campo, o Verdão entra em campo amanhã contra a equipe do Vasco da Gama no São Januário. O Palmeiras que não joga contra o Vasco, se não me engano, o último jogo do Verdão contra o Vasco da Gama jogando lá no São Januário foi em 2020, hein? E o Palmeiras que não perde, né? O Verdão que não perde para o Vasco da Gama há muito tempo. A última derrota do Palmeiras para o Vasco da Gama foi em 2015. De lá para cá, o Verdão não sabe mais o que é perder para a equipe carioca. O Vasco da Gama que nos últimos anos aí, não vive bem das pernas, não vem bem das pernas. O Vasco da Gama não consegue ser um time como foi nos anos 90 e no início dos anos 2000, né, galera? E o Verdão, a notícia boa também para o Palmeiras é que o Verdão volta a jogar na nossa casa aí. O Palmeiras enfrenta a equipe do Mirassol no domingo. Voltar ao nosso novo gramado que foi aprovado, né, pelo Fraco Lopes, que falou que a grama está mais verde, gostou muito do gramado ali. Então esperamos que o Palmeiras consiga jogar muita bola contra o Vasco da Gama nesse jogo em São Januário. E aí no domingo o Verdão retornar ao chiqueirão do Palmeiras e a nossa casa, o Allianz Parque, fazer um bom jogo contra a equipe do Mirassol. E tem muito rival chorando e falando mal do nosso gramado. O São Paulo aí criticando o Palmeiras, falando muito sobre o gramado do vizinho, né, galera? É brincadeira e sempre os antes vão achar alguma desculpa e falar mal do nosso gramado. Essa é a verdade. O Palmeiras ganhou porque ou o Palmeiras ganha por causa da arbitragem, ou o Palmeiras ganha por causa do gramado sintético. Sempre vai ter aquela choradeira. É impressionante, né, galera? O gramado do Palmeiras que eu não cheguei a ver como ficou, né? Não vi nenhum vídeo sobre o gramado, mas segundo informações ficou muito show de bola o gramado do Palmeiras. E o Verdão gastou 11 milhões de reais para reformar o gramado aí. E o Fraco Lopes aprovou o gramado, esperamos que ele faça gol, estreie já, reestreie no Allianz Parque, fazendo gols contra a equipe do Mirassol. Mas antes desse jogo a gente tem, né, compromisso contra a equipe do Vasco da Gama, vencer esse jogo aí para seguir firme na liderança do Campeonato Brasileiro, né, galera? Agora, voltando a falar sobre o mercado da bola, se chegar o Fabinho, o Palmeiras vai ficar, olha, uma máquina, essa é a verdade. A zaga nem se fala com o Nino, hein? Tudo bem que 12 milhões de euros aí é muita grana para um zagueiro, mas para mim o Nino, se jogar o que jogou no Fluminense, a dupla de zaga do Palmeiras vai estar muito bem mesmo. O que causa um pouco de segurança no Palmeiras aí é o nosso goleiro Carlos Miguel, que precisa, né, ser mais seguro no gol, porque sempre ele deixa o torcedor do Palmeiras com um frio na barriga. É isso aí, galerinha palmeirense, esse é mais vídeo do mercado da bola do nosso Palmeiras. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever, deixar o dedo no like. Eu agradeço a cada um de vocês que esteve comigo até o final desse vídeo e que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Aqui é Palmeiras sempre. Alô!